de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação, Melissa Tortoriello. Realização, Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pela internet no site www.radiocorreiodaserra.com.br. E você pode acompanhar o nosso programa em qualquer lugar do mundo, pelo seu celular, pelo computador, acompanhando assim o nosso programa Seara Espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje aqui nos estúdios com Manuel Soares, para nós falarmos sobre um capítulo do livro Ideias e Ilustrações, pelo Espírito Humberto de Campos, na mediunidade do nosso querido Chico Xavier. E esse capítulo que nós vamos falar hoje, que nós vamos estudar hoje, é o capítulo intitulado A Meada, ou seja, o intrigo, o mexerico, a fofoca, o escândalo. E vamos ver o que Humberto de Campos traz para nós neste capítulo de hoje. Mas antes convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade reencarnatória. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pela doutrina espírita que nos esclarece tantas coisas, que nos auxilia tanto no nosso processo evolutivo. Agradecemos ainda, Senhor, as dificuldades, os desafios que chegam até nós, que são instrumentos também para o nosso crescimento. E se pudermos, Pai amado, te rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, em especial por aqueles irmãos que mais sofrem, pelos irmãos que passam pelas experiências da guerra, da violência, da fome, da sede, das doenças físicas, psicológicas e espirituais. Que estes irmãos, Senhor, possam ser amparados pela tua misericórdia, possam receber o alento em suas dificuldades e possam ter muita fé e esperança em seus corações de dias melhores, da construção de um mundo melhor, onde todos nós juntos trabalharemos para vivermos verdadeiramente como irmãos, independentemente de raça, credo, que possamos assim trabalhar a nossa irmã humanidade para vivermos em uma grande família. Que teu amor, que a tua paz, Senhor Jesus, envolva todo o nosso querido planeta Terra, em especial o nosso querido Brasil, nesses dias tão delicados que vivemos. Seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Linda mensagem para a nossa reflexão. E vamos agora começar o nosso bate-papo com Manuel Soares. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo A Meada, do livro Ideias e Ilustrações, pelo Espírito Humberto de Campos, médium nosso querido Chico Xavier. Bom, a história ela começa com um diálogo, entre as senhoras Dulce e Cecília. Eu e o Manuel vamos fazer o diálogo aqui, para os nossos ouvintes irem se sintonizando com a história e entender que meada é essa, que intriga, que mexerico é esse que Humberto de Campos traz para nós, e depois interpretarmos quais são as consequências desse tipo de atitude. Então acompanhe atentamente aí com a gente o nosso texto de hoje, A Meada. Duas jovens senhoras, Dulce e Cecília, estavam conversando durante o trajeto que o ônibus desenvolvia. E Dulce diz: "Você não pode imaginar o meu amor por ele." Bom dia, deixa eu só cumprimentar os nossos ouvintes aqui. A Melissa passou direto para o diálogo, eu nem falei bom dia ainda para as pessoas. Bom dia para todos. A gente queria aproveitar, Melissa, só para falar que nós teremos 5 personagens, A dona Dulce, que nós vamos começar agora, conversando com a dona Cecília.
no ônibus. A dona Dulce tem o marido Júlio, que vai aparecer mais à frente. No ônibus também estará uma outra vizinha da dona Dulce, a dona Cecília, que é a dona Lequinha. E mais à frente vai aparecer o marido da dona Lequinha, que o nome dele não aparece, tá? Só para os nossos irmãos e ouvintes, né, se situarem. Mas então, como você disse, a Dulce e a Cecília estavam deslocando no ônibus, né, para a cidade do seu bairro, e, aliás, retornando da cidade para o seu bairro, e estavam conversando, né, a Dulce e a Cecília. Você vai fazer a Dulce ou a Cecília? Vou fazer a Dulce, deixa eu voltar para a Dulce então. Então a Cecília faço eu. Tá ok. Você não pode imaginar o meu amor por ele. Não posso concordar com você. Dê certo que você não me entende. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto o seu marido? Não tanto, mas não consigo passar sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. É possível. Você não acha isso estranho, inadmissível? Acho natural. Noto você demasiadamente apegada. Não é justo. Eu sei que você não me compreende. Simplesmente não concordo. Mas o Dionísio... Isso é uma psicose. E assim termina o diálogo de Dulce e Cecília. Só que elas não repararam que Dona Lequinha, vizinha de ambas, estava no banco de trás, com o ouvido atento e escutara toda a conversa, sem perder uma palavra. Importante é isso, né? Sem perder uma palavra. Aí já denota o interesse dela, né? Quer dizer, curiosidade, né? Aquela pessoa que está no ônibus, mas está ligada em tudo, escutando tudo, né? É verdade. E a Dona Lequinha, quando chegou em casa com a cabeça quente, né? E vasculhando as novidades no ar, aguardou o marido chegar. Seu marido era colega de serviço de Júlio, o marido da dona Dulce, e passou aí para passar para ele, né, todo o assunto que ela havia escutado no ônibus da conversa de Dulce e Cecília. O Júlio é o marido da dona Dulce, aquela que falou que gosta do Dionísio também, né? Então a dona Dulce está aí na dúvida, né, entre o que gosta do marido, ama o marido, mas também não consegue viver sem o Dionísio. Né? Então vamos lá. E a dona Cecília ficou horrorizada com isso, achou isso coisa de casal sem filhos, psicose, né? Mas... E a dona Lequinha tá doida para passar notícia para frente. Dona Lequinha estava no banco de trás e escutou toda essa conversa, e também era vizinha deles ali naquela região, né? E aí, quando o marido da dona Lequinha chega em casa, ela vai ao encontro dele e lhe diz: marido, Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, tem um caso com um tal de Dionísio. Aí o marido, né, fala: o quê? Por isso que outro dia eu vi um rapagão com ela, mostrando gestos apaixonados. Ela mesma confessou isso no ônibus com a Cecília. Mas isso não pode ficar assim. Sou amigo do Júlio, trabalhamos na mesma empresa, tem que passar isso para ele. No dia imediato, o marido de Dona Lequinha procura Júlio e relata todo o fato em nome da amizade que possuíam. Júlio escuta tudo, agradeceu pálido pela informação e em seguida pediu licença ao chefe para ir para casa, alegando um motivo. A intenção de Júlio era aproveitar o bom relacionamento que tinha com a esposa, conversar com Dulce e esclarecer os fatos, procurar um entendimento, numa boa. Mas, com a cabeça agoniada, chega em casa, abre a porta e ouve a esposa conversando ao telefone despreocupadamente e dizendo: sim, não há problema, hoje mesmo, às 3h, ok, meu marido não pode saber. Confusão, né? Ai, o circo armado. Só, o marido já com a cabeça quente, né? Porque o marido da dona Lequinha fez essa fofoca toda, contou a história. Ele chega em casa, né? E aí, para conversar com a esposa, porque aquilo estava incomodando demais. Ainda escuta um diálogo assim, esquisito, né? Sim, não há problema, hoje mesmo, às 3h. Mas meu marido não pode saber. Acabou, né? Acabou de arrasar, né? O que acontece? Júlio dá meia volta, sai para a rua com a cabeça fervilhando, né? Informou no serviço que não poderia retornar mais e planejou esperar até as 3h da tarde, retornar ao lar e verificar o que estava acontecendo. Já que ele estava ali, já tinha
combinado no dia no serviço, vou ficar fazendo uma hora na rua, né? E vou ver o que 3 horas vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer na minha casa às 3 horas. Alguém deve estar vindo, inclusive eu não podia nem saber, né? Então, pouco depois das 3 horas, ele entrou sutilmente no lar, aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarzinho a porta de seu quarto e viu um rapaz inclinado sobre o seu leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. Né? Que ele chega em casa, vê um rapaz lá no quarto, meio debruçado sobre a cama dele, mexendo sobre a cama. Ele falou assim, nossa, tudo confirmado, né? Consumar tu estes, né? Recuou em delírio e à noite foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Pois é, olha as consequências, né, Manuel? Porque no enterro, ao choro de Dulce e pelas conversas que começaram a correr, né, as fofocas, as intrigas, só então a fofoca pôde ser esclarecida. Dionísio, que Dulce e Cecília lá no início falavam dele, Dionísio era seu gato de estimação, o gato de estimação de Dulce. De Dulce, é. Que Dona Lequinha não sabia o nome. O tal rapaz apaixonado que Dona Lequinha vira um dia era o veterinário que tinha ido à casa de Dulce, cuidar do bichano e estava lhe explicando sobre as receitas e medicamentos. O rapaz que estava em seu quarto era o entregador da loja de colchões, pois Dulce estava comprando um colchão novo para o casal e não queria que o marido soubesse. Era uma surpresa. Pois é. Você vê como é que é a coisa, né? Como é que a mente nossa, ela fabrica, através de uma imaginação doentia, né? Porque você vê, quando ela escuta lá no ônibus, falando do Dionísio, né, que não consegue viver, ela associou que um dia viu a Dulce conversando com o rapaz, e o rapaz estava todo explicando para ela, todo atencioso e tal, ela já imagina que o rapaz, que é o veterinário, que a gente viu agora, né, era o tal do Dionísio. E o Dionísio era o gato de estimação, né? Aí eu falo também, olha só, botar nome de pessoa e animais tem esses inconvenientes. Às vezes dá problema, né? Às vezes dá problema, né? E aí com isso gerou esse negócio todo. Ele chega em casa, escuta a mulher falando no telefone, não, às 3 horas, mas meu marido não pode saber. O que ele ia fazer? Né? Já também com tanta coisa fervilhando, e ele vai para um ato de desespero e se enforca, né? Triste final, né? E pior ainda que durante o velório de Júlio, né? Ou seja, depois, com toda essa situação, essa consternação, esse sofrimento, a Dona Lequinha, né? Que não perde uma oportunidade. A gente pode falar uma baita fofoqueira, uma baita fofoqueira de plantão, né? Vira e fala para o amigo ao lado, né? Que homem precipitado, né? Morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só por falar. Quer dizer, consciência dela está do mesmo jeito, né? Não mudou nada, não adiantou nada, né? Então veja só, é uma coisa que acontece no dia a dia. A gente tem que considerar o seguinte: o Júlio, o marido da Dulce, realmente ele teve seu momento de fraqueza, né? Ele cometeu o suicídio por uma conversa, por uma história, mesmo que fosse verdade, né? Não justificaria o ato, né? Porque a gente tem que encarar a vida com certo cuidado, com certa fortaleza, com fortaleza no nosso espírito, né? Se essas coisas acontecem, a vida não vai acabar por isso, a vida que segue, a gente refaz a vida, senta, conversa, eu não sei, cada um vai tomar a sua decisão, mas esse ato do suicídio aí, realmente em momento algum, a gente deve cogitar, né? É verdade. E ele teve esse momento de fraqueza, infelizmente, coitado, mas aí a gente vem entender o que uma palavra, uma conversa mal conduzida, intencionalmente, porque nesse caso aqui a fofoca é maldosa, né? A pessoa que falou, que relatou a Dona Lequinha, ela não tinha as informações, ela foi construindo uma história, tirando as suas conclusões e passou aquilo para frente de uma forma
maldosa mesmo, desonesta, né? Leviana, né? É verdade. E isso acontece mais do que a gente possa imaginar no dia a dia, né, Manuel? Muito, muito. Às vezes houve uma história atravessada, houve uma conversa pela metade, igual é o caso da conversa no ônibus ali, né, que a dona Lequinha ouviu. E às vezes a gente não procura saber o que é a verdade, né? A gente simplesmente pega aquilo que a gente acha que é a verdade, passa adiante e pode estar havendo uma destruição de uma vida, de uma família, com consequências muito graves. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, né? Isso é uma tendência, né? Acho que todos nós temos um pouco dessa tendência. Tem até um ditado antigo, que eu não sei se o pessoal mais novo conhece, né? Que quem conta um ponto aumenta... Não, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Exatamente. A gente, às vezes, para poder fazer as pessoas entenderem, a gente coloca algumas tintas, floreia, né? Floreia ali para poder levar a coisa no entendimento. E às vezes esses detalhes que a gente coloca, que a gente está colocando só no intuito de trazer a coisa mais entendível, às vezes a gente coloca algumas palavras que, além de não serem verdadeiras, potencializam, né, prejudicam, falseiam o conteúdo como um todo. Porque uma palavra que você muda, uma palavra que você coloca, ela gera toda uma outra conotação. É verdade. Né? E hoje, em tempos de redes sociais, onde a divulgação de notícias é muito fácil, né? E a gente você tem posta visto ali isso, e né? vai para o mundo inteiro. A gente tem que tomar um cuidado ainda mais redobrado. Nós, assim, que temos uma consciência da importância de falarmos a verdade. Porque no Brasil, não tem muito tempo, Manuel, não vou lembrar exatamente o ano, mas tem pouco tempo. Uma mulher foi linchada, apedrejada, e ela morreu por conta de uma notícia falsa. Eu lembro que há pouco... Que ela teria espancado uma criança, um animal, uma coisa assim, e ela chegou a ser morta pelos populares que se revoltaram por aquela, pela barbaridade que ela tinha feito, bateram nela e ela acabou vindo a óbito. E era falsa a tal notícia. Teve um caso também no Rio de Janeiro de uma escola, não sei se você lembra disso. Lembro também. Que também disse que as crianças eram maltratadas e tal. E a escola foi perseguida, pichada, fechada. E depois de muito tempo aquilo foi apurado que não era, parece que era uma pessoa que tinha tido um desentendimento com a escola e provocou todo esse mexerico, essa fofoca, essa falsidade. E realmente depois a escola não teve jeito de se reerguer e foi prejudicada. É porque quando a gente abala a honra de uma pessoa, né, para ela depois se reconstruir novamente é muito difícil. Sempre vai ficar aquela poeirinha de dúvida, né? Mas será que não é verdade? Será que é isso mesmo? E até está surgindo um filme, né, brasileiro, no cinema nacional, se não me engano o nome dele é Aos Teus Olhos, ou Sob os Teus Olhos, que fala justamente disso, dessas intrigas da internet, que a gente divulga uma falsa verdade e aquilo destrói vidas. É a história de um professor de natação. Então, vale a pena a gente repensar. Essa fofoca, esse mexerico, quando ele toma essa proporção, ele vira o tal do escândalo, né? E o escândalo, ele prejudica muito. Tem pessoas que lidam bem com isso, não se deixam envolver, porque sabem que aquilo não é verdade, está com a sua consciência tranquila. Mas tem pessoas, como o caso do Júlio, o marido da dona Dulce aqui, que tinha um espírito mais enfraquecido, ele foi ao suicídio. Quer dizer, a gente nunca sabe quando é que aquilo que nós estamos falando, quais são as consequências que vão ser geradas em função daquilo. É verdade. Devido à responsabilidade, né? E aí, nós vamos agora dar continuidade, trabalhando naquela mensagem de Jesus quando ele fala do escândalo, né? Porque nessa narrativa de Humberto de Campos gerou um escândalo, porque levou ao suicídio em função de uma conversa extremamente desonesta, né? E o mais importante que a gente precisa lembrar, que vai ser a conclusão lá do nosso estudo, mas é bom a gente chamar a atenção, é que apesar disso tudo, as palavras finais da dona Lequinha, quer dizer, ela não se condoeu, ela não fez nenhuma reflexão, achou que foi normal e que não foi culpa dela não, foi fraqueza do Júlio mesmo, né? Se deixou levar por uma conversa fiada que ela fez e se matou. Será que nós, em determinadas circunstâncias do nosso dia a dia, não estamos fazendo igual? É isso que a gente tem que refletir. É uma reflexão não importante. Nesse nível, mas às vezes uma conversinha na nossa casa espírita, na nossa família.
será que nós não fazemos intriga hora nenhuma? Quer dizer, fica aí a nossa reflexão, né? É verdade. E quando você cita essa passagem de Jesus, nós vamos ver que ela está em Mateus, né? Mateus. 18, versículos 6 a 11, quando Jesus diz para nós: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Pois é, né? E aí veja só, o que é escândalo, né? Só para a gente finalizar talvez a nossa primeira parte. No nosso dia a dia, o escândalo é considerado uma coisa que choca com a moral, a decência, né? De um modo ostensivo. Porque às vezes assim, a gente está fazendo uma fofoca aqui de alguém, eu estou fazendo com você, né? Falando de uma pessoa. Às vezes a pessoa não vai ficar sabendo, você não vai passar aquilo para frente. E mesmo que a pessoa às vezes saiba, ela vai falar assim, não, mas isso aí, o Manel está doido, né? Ele não está pensando bem, isso não é verdade, leva numa boa. Mas isso pode tomar uma circunstância que vai gerar para aquela pessoa um escândalo que vai prejudicá-la na vida, como o caso dessa professora que você narrou, né? É verdade. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Agora, no sentido evangélico, só para a gente terminar a primeira parte, né? Tirando lá do Evangelho, diz assim, que a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, olha só, e por isso não se lhe compreende acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições do homem, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Olha só. Então a gente estava falando assim, mas envolveu aquilo, tomou um domínio público, prejudicou a pessoa. Mas não é só nesse sentido, né? Nós estamos magoando uma pessoa, nós estamos entristecendo, nós estamos falseando, passando informações inverídicas de uma pessoa. Nós temos responsabilidade e no nosso modo de entendimento espírita podemos entender nessa frase de Jesus que há o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo, porque seja ele entre nós dois, se eu estou falando mal de uma pessoa, eu estou sendo desonesto para aquela pessoa, né? Estou perante a lei de Deus me colocando numa situação de inferioridade, né? Então a gente tem que entender de uma forma mais ampla. Mas não gerou nada, não gerou escândalo, não prejudicou ninguém. Como não prejudicou? Né? Eu estou falando, estou prejudicando sempre. Bom, vamos voltar aqui com o Manuel. Hoje a gente está falando sobre a meada, né? Que é um capítulo 31 do livro Ideias e Ilustrações, que conta ali, né? Como que uma fofoquinha, uma notícia atravessada pode causar uma grande tragédia, levando muitas pessoas ao sofrimento. Então, e Humberto de Campos, com essa pequena ilustração, nos mostra a nossa responsabilidade ao passarmos para frente as verdades, entre aspas, que nós ouvimos por aí e que muitas vezes são boatos ou é uma versão equivocada, que a gente precisa ter muito cuidado ao falarmos, né, de assuntos que a gente não detém total conhecimento sobre eles, porque podemos estar nos equivocando e, pior, podemos estar prejudicando as pessoas que estão envolvidas no assunto, né? Então, vamos tomar cuidado. E aí, Manuel, a gente encerrou o último bloco falando sobre aquela passagem de Jesus que fala, né, que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha o escândalo. E aí eu te pergunto, o porquê, né, da necessidade do escândalo, Manuel? Interessante, né? Porque ao mesmo tempo, né, parece que é uma contradição, né? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele que provoca o escândalo, né? Então, se é necessário, se eu estou provocando, por que eu estou errado? Por que ai de mim, ai né? de mim, né? Mas na realidade a gente vai procurar no Evangelho e a gente vai compreender o seguinte, porque o escândalo, ele é fruto de nossa inferioridade, né? Do nosso pouco evoluído que nós somos, né? De como pouco evoluídos. Porque, ora, para a gente ter prazer em pegar coisas ruins das pessoas, né, e passar para frente, ou bolar coisas ruins de alguém, de uma firma, de uma escola, como nós estamos falando, e divulgar aquilo, é maldade, não é? É um ato inferior.
Então, quer dizer, isso é ruim para quem? Em primeiro lugar, para aquele que está fazendo o escândalo, porque isso ele vai ter que corrigir. Por isso que Jesus falou, ai daquele que provoca o escândalo, porque a consciência dessa pessoa vai cobrar em determinado momento, quando ele se conscientizar, quando ele entender. Nós vimos que na história da dona Lequinha, ela não amadureceu o suficiente para entender que ela fez uma maldade e causou uma tragédia. Mas nós vamos amadurecendo. E quanto mais escândalos nós formos fazendo, isso vai estar gravado na nossa memória espiritual e a gente vai ter que corrigir isso tudo. E também é uma forma, porque a gente vai aprendendo com isto, vai vendo as coisas que vão acontecendo, vai nos chamando a atenção, né? A gente vê tanta coisa acontecendo hoje no noticiário que a gente já não concorda. E que um tempo atrás era normal, né? Todo mundo fazia, e hoje você vê que isso... Então, olha só como é que é interessante. O escândalo, ele existe para que a gente possa refletir sobre ele. Vamos colocar um assunto aqui que é no nosso dia a dia. A história desses levantamentos hoje da Lava Jato, né? Sim. Tem trazido para nós tanta informação que nós não conhecíamos, e nós, pessoas de bem, nós não podemos concordar com uma coisa acontece, como é que ela é posicionada. Nós queremos um mundo melhor para nós. E esse mundo melhor para nós, ele só vai acontecer a partir do momento que nós modifiquemos a nós mesmos em primeiro lugar. Não é exigir dos outros a modificação, mas nós precisamos mudar. E esses escândalos aparecendo vão trazendo para nós um amadurecimento. Não, isso não pode continuar, isso não é justo. Mas até hoje era assim, mas agora nós temos que mudar a nossa mentalidade, porque é uma questão de honestidade, de maturidade. Então, essas coisas acontecendo, esses fatos, vão nos chamando a atenção e provocando em todos nós reflexões e amadurecimento. Mas tem aqueles que vão provocar, né, para chamar a nossa atenção, mas que não seja eu. Porque se eu não provocar, já significa o seguinte: eu já caminhei um pouco, eu já entendi que eu não devo fazer isso. Eu posso amadurecer por outros caminhos, mas não através do escândalo, sem a necessidade do escândalo. Agora, Manuel, uma questão que fica também, que a gente até abordou em outros programas, mas que vale a pena pelo assunto que a gente está tratando, principalmente desses escândalos que o Brasil está vivendo, toda essa dificuldade, né, esse momento delicado, é que fica aquela dúvida muitas vezes da pessoa, quando a pessoa sabe algo errado que está acontecendo. E isso acho que é tratado no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe de algo errado que está acontecendo, você deve expor o assunto, ou seja, deve expor o malfeitor, deve expor aquele escândalo que você sabe que está acontecendo, que está prejudicando um número muito grande de pessoas, ou você deve ficar na sua para não provocar o escândalo, porque isso é um outro lado também delicado, né? Nós tivemos na história aqui, que lemos, o que o marido da dona Lequinha levou o problema para o Júlio. Porque era amigo do Júlio, não podia deixar o Júlio sem saber, mas era uma informação falsa, né? Então, quer dizer, ele fez o quê? Um grande mal. Então, nós estávamos comentando aqui no intervalo. A gente precisa ter certeza que a coisa é verdadeira, que a coisa é real. A gente tem essa certeza, a gente participou, alguma coisa a gente tem que ter, para que, se for um fato, como você está falando, que está trazendo um malefício para muitas pessoas, e a gente sabe que aquilo está acontecendo, é verdade, se nós não tomarmos também uma decisão, nós passamos a ser coniventes. Nós passamos a participar indiretamente do fato. Então a gente vai ter que ter um bom senso, vai ter que ter um equilíbrio, vai ter que ter um cuidado, mas alguma coisa a gente precisa fazer para que mais pessoas não sejam prejudicadas. É muito delicado, né? É muito delicado e a gente tem que ter a forma de fazer, né? Não é jogar na internet da forma que às vezes muitas pessoas fazem de uma forma abrupta, mas aí nós vamos ter que conversar com pessoas, trocarmos ideias para fazer o melhor caminho para que uma solução seja tomada, para que aquele prejuízo não aumente e não traga mais consequências, como a gente vê muita coisa acontecendo, né? É verdade. Mas não é simplesmente sair divulgando, não, é fazer as coisas de forma correta. Procurar uma autoridade competente, né? Verificar os meios corretos. Porque senão a gente está sabendo que várias pessoas, um fato está trazendo um grande prejuízo, e nós
vamos deixar que pessoas sejam prejudicadas, pessoas possam vir a ser, sei lá, coisas sérias. Será que a nossa consciência não cobra isso de nós, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa fazer isso. Agora, o como fazer, a maneira de fazer, se nós não temos competência, a gente então tem que procurar alguém que saiba lidar com aquilo, que possa nos orientar. E existem os órgãos normais, as leis, né? Os poderes constituídos para nos ajudar em cima disso, né? Verdade. Tanto é que existem esses telefones de comunicação, né, para que possam ser tomadas providências, mas de coisa séria, de coisa honesta, não é? Porque pessoas usam também para brincadeira e para fofoca, não é justo, né? Isso é maldade. É verdade. Agora, Manuel, a gente estava falando um pouco anterior também, há um pouquinho atrás, que essa questão dos escândalos, elas estão muito relacionadas à questão da evolução. Ou seja, às vezes a pessoa, quando está num estágio evolutivo um pouco menor, ela é mais suscetível, né, a provocar esses escândalos. Teria ligação, então, essa questão da nossa evolução, né, ou seja, por sermos, isso a gente generalizando assim, falando de uma forma geral, né, talvez por sermos menos evoluídos ou ainda pouco evoluídos, estamos mais sujeitos a esses escândalos? Sim, isso é verdade, né? Lá no Evangelho mesmo fala que o agir em desacordo com as leis divinas é uma consequência natural da imperfeição humana, né? E no alto estágio evolutivo, como nós estamos vivendo agora, principalmente nesse momento de transição, onde as pessoas estão tão conturbadas e tudo. E isso resulta em um mal. Ou seja, quanta coisa nós estamos vendo hoje, né? Que em função desse desequilíbrio, dessa falta de evolução. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós compreendermos, nós vamos eliminando esse lado, como todas as coisas ruins que nós temos no nosso eu, no nosso espírito ainda, né? E aí faz parte desse processo evolutivo, né? E a gente, como é parte da evolução, a gente deve se preocupar pouco, ou a gente não deve se preocupar? Como que a gente deve atuar nesse mecanismo para que a gente também não seja omisso, como você falou anteriormente, mas também não se preocupe em demasia de forma desnecessária? Como alcançar esse meio termo? Pois é, mas esse meio termo, ele vai acontecendo naturalmente. É preciso que a gente tenha vontade, que a gente, como disse Jesus, olhe para dentro de cada um de nós mesmos, se conhecer, né, a si próprio. Porque tem pessoas hoje no dia a dia, como é o caso da dona Lequinha na história, que não está preocupada com isso. Acha que está tudo normal e assim mesmo está acabado. Tem alguns de nós que ficamos nos martirizando com tudo que acontece de ruim, das coisas que a gente faz. A gente vive numa depressão, numa coisa profunda. São os dois extremos. Né? A evolução se faz passo a passo, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com a ajuda espiritual. Né, com nossa instrução, a gente procurando entender o Evangelho de Jesus. Então é preciso seguir o caminho normal das coisas. Não é ficar sentado esperando acontecer, mas a gente participar. Mas participar sempre com equilíbrio, com bom senso e com vontade. De uma forma natural. A natureza não dá saltos, nós não vamos corrigir de uma hora para outra tudo de errado que nós temos. E quando você fala que a natureza não dá saltos, a gente lembra da questão de que nada acontece por acaso na justiça divina, né? Sim. Ou seja, tudo existe uma razão de ser, tudo que acontece tem uma razão de ser. Podemos, com os nossos escândalos, né, estar sendo instrumentos desta justiça divina? Ou seja, apesar do escândalo, ainda assim podemos ser instrumentos da justiça divina nesse processo? Sim, no caso, estamos sendo, porque o escândalo está fazendo a gente refletir, está chamando a nossa atenção. Mas, né, ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, a partir do momento que cada um de nós for trabalhando, não for fazendo escândalo, significa o quê? Todos nós estaremos melhorando. Então as coisas equivocadas que estão acontecendo, elas passam a se diminuir, porque na realidade nós não vamos notar tantos escândalos assim, né? Ou seja, e uma coisa interessante, porque tem dois aspectos nisso: o escândalo inconsciente, né, que serviu de instrumento para a justiça divina. Às vezes acontece um fato, a pessoa toma uma atitude extrema e aquilo choca, e todo mundo fica horrorizado e faz um movimento para não acontecer mais, seja com o ser humano, com o animal, com a natureza, né?
E existem aqueles que fazem de uma forma consciente. Agora, o que Deus vai olhar em nós é se aquilo nós estamos fazendo com qual intenção. Acima de tudo é a intenção, né? Então, e a doutrina espírita sempre explica isso para nós, né? Cada um de nós tem o seu amadurecimento espiritual, cada um de nós é que vai saber intimamente qual foi a intenção daquilo ser passado. Não adianta você falar assim, mas o Manel fez aquilo com maldade. Ou eu falo assim, mas a Melissa não devia ter falado aquilo. Mas nós não estamos dentro de cada pessoa para sentir qual foi o sentimento que passou. Às vezes você faz uma coisa com a melhor das intenções e as pessoas não compreendem, dá errado, né? É isso que você falou. Aí a gente vai ficar, nossa, puxa vida, eu fiz uma coisa errada. Mas a intenção não foi essa. Às vezes você fala no seu lar um determinado assunto, leva uma conversa, puxa uma frase, e às vezes as pessoas não compreendem na forma que você queria. Então, não tem jeito. As pessoas são individuais, o momento de cada um naquela conversa ali, cada um está no seu psiquismo, está no seu campo vibracional. A gente tem que ter essa compreensão, mas que vai caminhar, que vai melhorar, a gente está sentindo isso na sociedade. A sociedade vem se conscientizando que esses equívocos têm que parar, que as nossas posturas têm que mudar com relação a tudo, né? É evolução. Sim, faz parte do processo. Manuel, chegando ao final do programa, gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar esse tema de hoje. Não, a gente trouxe esse tema como uma reflexão. Porque todos nós temos essa dificuldade, né? No nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso agir. O Vantil estava falando ontem lá para nós que as nossas reações mais naturais, elas aparecem nas nossas reações. Quando a gente reage a algum ato, né? Porque quando eu vou conversar aqui no programa de rádio, vou tratar com você, eu vou ser tranquilo, sereno e tudo. Mas quando eu estou na rua, às vezes acontece um fato que a gente deixa transparecer o que a gente tem guardado ainda, né? Então que a gente possa prestar mais atenção nas nossas reações, porque às vezes nós não pensamos para tomá-las, né? A ação não se analisa, você pensa às vezes, mas a reação não. Então faz parte desse escândalo também esse nosso procedimento. Que Jesus possa nos fortalecer, né? Que a gente possa caminhar mais. Um abraço aos nossos ouvintes. Manuel, mais uma vez agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa e trazendo essa história de uma certa forma divertida, mas também trágica, com um momento ali de tristeza, mas que faz com que a gente reflita sobre o que nós dizemos, sobre o que falamos e a nossa responsabilidade sobre as nossas palavras. Então que a gente possa refletir mais sobre o que a gente fala. E tem um provérbio que diz: cuide para que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. Cuide para que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. Se não forem melhores, né? Silêncio, vamos nos silenciar. Se a gente não tem certeza, vamos nos silenciar, evitando assim causar sofrimentos. Nós temos também a frase de Jesus, fala que não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, né? Mas é o que sai. Sai pela boca, exatamente. Então que a gente reflita mais sobre esse poder que nós temos, que é o da nossa palavra, da nossa comunicação, para fazermos crescer sempre, né? Que Jesus nos abençoe. Um abraço para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.